Olá, estudante, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo Brito, para mais uma aula de História, nossa intérprete Viviana vai estar acompanhando a gente. Quais os objetivos da nossa aula de hoje, né? Está aqui para vocês. Compreender os aspectos político, econômico, social desse período chamado de Primeira República, né? 1889, 1930. Analisar a conjuntura política, né? Esses atores políticos envolvidos na Primeira República. A economia cafeeira que a gente vem trabalhando, né, como principal produto da nossa balança comercial, e a gente vai identificar, né, vamos analisar e estudar esses conflitos de contestação da Primeira República. Antes da gente começar o conteúdo, vamos relembrar alguns aspectos, né? Essa república ela foi proclamada em novembro de 1889 e o primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca, né? O período de República das Espadas é um período de 1889 a 1894, em que os dois primeiros presidentes do Brasil eram do Exército, eram marechais, Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto. Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, que recebe o apelido de Constituição Liberal, traz aí alguns aspectos da teoria econômica liberal, da teoria política liberal. Essa Constituição vai excluir mulheres, analfabetos, religiosos, soldados do direito de votar. Então a gente percebe essa exclusão política feita com alguns segmentos da sociedade. As mulheres só vão conquistar o direito de voto na década de 30 com Getúlio Vargas. E a política do encilhamento proposta pelo ministro Rui Barbosa, aquela política de emissão de papel moeda e flexibilização para que as empresas pudessem contrair empréstimos, né, mesmo que talvez não apresentassem garantias de pagamento. E a gente viu aí quais foram, então, os reflexos dessa política, inflação, né, especulação financeira, crise econômica e o Brasil adquirindo um novo empréstimo com a Inglaterra para contornar essa crise. Na aula de hoje, então, a gente vai falar dos movimentos de contestação. Sempre quando há uma mudança, né, no curso histórico, a gente tem esses movimentos de contestação. Então a gente vai ver a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina e o cangaço, esse movimento conhecido como banditismo social. Primeira revolta, então, aí para início de conversa, né, a história republicana no Brasil foi marcada por vários movimentos de contestação à ordem, né? Esse processo de exclusão por grande parte da população brasileira, como a gente viu, né, as mulheres, analfabetos, ex-escravos, eles não participavam da política. A vida dessas pessoas, muitas vezes marcada pela miserabilidade, faz com que a gente tenha esses movimentos de contestação a essa nova ordem, que mudou o regime político do Brasil, mas não mudou as condições sociais da qual essa população vivia, né? E esses movimentos, eles podem, então, ser classificados como movimentos urbanos, como é o caso da Revolta da Vacina, que acontece, então, na cidade do Rio de Janeiro, numa área urbana. Movimentos rurais, né, aqueles que acontecem em zona rural, como é o caso de Canudos, e alguns movimentos têm a característica do messianismo, né, esse líder que tinha aí uma relação com a religião, não com a Igreja Católica, né? O líder de Canudos, por exemplo, Antônio Conselheiro, ele pregava o Evangelho, né, ele era um líder espiritual, então tem também essa questão do messianismo nessas revoltas, como Contestado e como Revolta de Canudos. Aqui sobre a Guerra de Canudos, né, ali no início da República, 1896. Canudos fica na Bahia, né, nessa região do sertão aqui baiano. Então foi um conflito armado que envolveu de um lado o exército brasileiro e de outro lado essa comunidade liderada por Antônio Conselheiro, a comunidade de Canudos, né, ficava às margens do rio Vaza Barris e era uma comunidade que vai incorporando os excluídos sociais, né, mulheres, vai incluir a população pobre, aquelas pessoas que sofriam perseguição dos coronéis, dos latifundiários, então elas procuravam esse refúgio, procuravam essa moradia em Canudos e eram acolhidas por Antônio Conselheiro, né? Então eu escrevo aqui para vocês que os moradores desse arraial, como vai ser chamado Canudos, eram em sua maioria sertanejos pobres que fugiam dos desmandos dos coronéis, do desemprego em busca de conforto material e conforto espiritual com o líder Antônio Conselheiro. Então essa comunidade vai reunir milhares de pessoas e ela começa então a incomodar, né, os donos
donos do poder, os coronéis, as lideranças políticas, não só da Bahia, mas também do governo republicano. Eu trago aqui para vocês uma reprodução do Arraial de Canudos, né? Então, a igreja aqui na Praça Central, né? Um símbolo poderoso do Arraial de Canudos, movimento messiânico, e a quantidade de casas, né? Então, as pessoas passaram a ser donas do seu pedaço de terra, donas da sua produção. Por mais que a condição de vida fosse difícil no Arraial de Canudos, ela era melhor do que quando eles estavam aí sob a liderança dos coronéis, né? Que viviam nas terras dos coronéis. Então, essas pessoas passaram a procurar Canudos e se forma aí ao redor de Antônio Conselheiro essa comunidade, né? O povoado tinha sua autonomia e também eles decidiram de não pagar impostos, né? Os impostos que eram lançados pela República, né? E isso vai ser visto pelas autoridades, né? Do Estado da Bahia, dos coronéis da região e do próprio movimento republicano, do presidente da República, como uma ameaça, né? E esse movimento contrário a Canudos passa a dizer que o Arraial de Canudo era um reduto de monarquistas, né? Que defendiam a monarquia. De fato, o líder Antônio Conselheiro fazia críticas à República, fazia crítica ao presidente, então eles eram tidos como um reduto monarquista e de fanáticos religiosos, né? A imprensa oficial vai transformar o Arraial de Canudos e a sua liderança, Antônio Conselheiro, como grande inimigo do Estado, né? Então, os moradores não tinham acesso a esses meios de comunicação. Os meios de comunicação oficial, geralmente alinhados com o poder político do Estado, com o poder político federal, faz essa imagem de Canudo como inimigo da República, né? Prudente de Moraes, presidente da época, nosso primeiro presidente civil, já havia enviado algumas expedições, 1, 2, 3 expedições para acabar com o Arraial de Canudos, não tiveram sucesso com essas expedições, então ele organiza uma grande expedição com mais de 6.000 soldados, utilização de dinamites, balas de canhão, vai arrasar o povoado, né? Se viviam 20.000 pessoas em Canudos, a imprensa traz aí que menos de uma centena sobreviveu. Claro que tiveram aqueles que conseguiram fugir antes de que a cidade, o Arraial, fosse massacrado e sumisse do mapa, né? Em outubro de 1897, o Arraial tinha sido incendiado, então além, né, de destruir, matar mulheres, crianças, a população em geral, incendiaram o Arraial de Canudos, destruíram a igreja de Canudos, né? E o corpo de Antônio Conselheiro vai ser decapitado e exposto em praça pública de servir como exemplo para as pessoas que tentassem aí uma organização social diferente daquela imposta pela República. Certo? Então o movimento foi reprimido pelas forças da República, pelo Exército, pelos coronéis estaduais, pelas polícias locais, colocaram fim a essa organização do Arraial de Canudos. Trago aqui a primeira atividade para vocês, né? O movimento de Canudos se caracteriza pela... Aqui as alternativas, aquele tempo na tela e a gente volta para a correção.
Pessoal, a gente volta para a nossa correção aqui, né? Então, aí, qual a característica de Canudos, né? A gente lê as alternativas, a gente encontra a resposta aqui, né? O acentuado caráter messiânico, um líder religioso e espiritual, não necessariamente católico, né? Lembrando disso. Revolta contra a opressão do latifúndio, dos grandes donos de grandes extensões de terra, e a miséria em que vivia a grande maioria dos sertanejos, resposta correta aqui, né? Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado é um conflito que acontece aqui no estado do Paraná, na divisa entre Paraná e Santa Catarina. Trago um mapa aqui para vocês, né, da área em guerra, da área contestada, e aqui em União da Vitória e Porto União, um dos principais pontos ali que a gente vai ter esse conflito, né? É um movimento de sertanejos pobres, religiosos e liderados em um primeiro momento pelo monge José Maria, né? Então, de novo, aí esse caráter messiânico de um monge, né? Ele tinha esse título de monge, também não necessariamente ligado à Igreja Católica, e reforço isso com vocês, é comum nos exercícios de Enem vestibular dizer que os líderes messiânicos eram líderes da Igreja Católica, colocando a Igreja Católica como opositora da República, o que não é correto, né? Eles eram líderes messiânicos porque se utilizavam da religiosidade. Professor, o que aconteceu ali na região do Contestado, né? Então, no início do século XX, já ali na região do Contestado, tinha um forte clima de tensão, né, de disputa nessa região. Os fazendeiros locais, ali, os donos de terra, expandiram as suas fazendas, tomando a terra dos indígenas e dos poceiros. Nós vimos aí em algumas aulas a questão da lei de terras, né, que a posse da terra, né, a certidão de terra, ela se daria pela compra. E os poceiros, os indígenas, os ex-escravos, não tinham recursos para comprar a terra. Então, esses fazendeiros expandiram as suas fronteiras. Aqui a gente tem o ciclo do café no Brasil, no Paraná, mais especificamente o ciclo da erva mate, e eles passam então a ocupar essas terras que pertenciam a indígenas, a ex-escravos, a poceiros, a população mais pobre, né? O governo do presidente Afonso Pena, na época, contratou uma empresa norte-americana para construir uma estrada de ferro que passava pela região. Como título de pagamento e indenização para essa empresa, o governo brasileiro entregou a essa empresa uma faixa de terra de 15 quilômetros à direita da ferrovia e 15 quilômetros à esquerda da ferrovia. Então passou a pertencer a essa empresa norte-americana, que ela vai comercializar esses lotes de terra, ela vai vender. Qual é o problema? Grande parte dessa área era habitada por poceiros, ex-escravos, sertanejos, que não tinham o título oficial da terra, mas estavam ali algumas décadas, né, já as suas famílias instaladas nesse conflito. E aí, então, essas famílias começam a ser expulsas e a gente tem o início dessa contestação, né, vamos contestar aí essas questões que a República impunha a essas pessoas, né. Expulsos de suas terras, os sertanejos passam a buscar orientação e a seguir esse beato monge José Maria, né, e o monge vai erguer um povoado, né. Os fazendeiros, e mais uma vez a imprensa, né, passam a dizer que os sertanejos eles eram monarquistas fanáticos, que defendiam a monarquia, defendiam o retorno, que o Brasil retornasse a uma condição de monarquistas, né? E que eram, portanto, inimigos da República, fazendo com que, novamente, o Exército do Brasil, as forças estaduais, se deslocassem para a região para pôr fim a esse movimento de contestação, a Guerra do Contestado, né? Então, trago aqui para vocês essa imagem, né, que é de família de sertanejo se rende às forças oficiais. Então, foi utilizado um poder militar muito grande e aqui a condição, né, muitos deles aí lutavam com facões, né, com enxadas, pedaços de pau, presença de mulheres e crianças, né, e esses sertanejos se rendendo às forças militares, né. Esses sertanejos vão incendiar a sede da Companhia Norte-Americana, o que desencadeia uma ação do governo brasileiro enviando 6.000 soldados para lutar na frente do contestado, armados com canhões, metralhadoras, inclusive apoiados por avião, né? Pela primeira vez aqui na história do Brasil, a gente vai ter a utilização dos aviões como força militar. As vilas, portanto, foram arrasadas e os camponeses fuzilados e queimados, né? Nesse lançamento de balas de canhão, né? Esses lançamentos que eram feitos contra os sertanejos, obrigando a esse sertanejo. A gente vê a presença de 1, 2, 3, 4, 5, 6 crianças, né? O pai e a mãe, o pai ali com um facão e a família então se rendendo às forças, né? Já eram excluídos
economicamente, excluídos socialmente, agora então se renderam às forças do exército na Guerra do Contestado. Trago aqui um quiz para a gente fazer. Então, o quiz diz o seguinte, né? Dentre os movimentos messiânicos, né, líder religioso à frente desses movimentos, que marcaram a vida brasileira durante a Primeira República, podemos citar, tem aqui as opções, 1 minuto na tela e a gente volta com a correção. Pessoal, a pergunta fala aí dos movimentos messiânicos, né? Então, quais desses movimentos tinham esse caráter messiânico, né? Resposta correta, Canudos, na Bahia, Contestado, divisa do Paraná e Santa Catarina. Tranquilo, né? Revolta da Vacina, início do século XX, Rio de Janeiro, 1904, né? Essa revolta teve início quando o presidente Rodrigues Alves e o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, colocaram em prática um plano de revitalização, um plano de higienização do centro da cidade do Rio de Janeiro. Esse plano previa, né, a construção de avenidas largas, a construção de ruas, né, de praças, e eles começaram então a expulsar as famílias dessa região, a expulsar as famílias que moravam próximas a essas áreas. Essas famílias não tinham para onde ir. É um processo, né, de começar a subir os morros, o processo de favelização no Rio de Janeiro, e isso gerou um descontentamento muito grande por conta dessas pessoas que perdiam as suas casas em nome do progresso, né, dessa ideia de que o centro deveria ser arborizado, bonito e ser higiênico e não teria, portanto, espaço para essas pessoas que viviam ali, né, em casebres, que viviam em abrigos, né, em outras habitações que não eram tidas como habitações que deveriam estar naquele lugar. Então, o governo vai passar a expulsar essas pessoas de sua casa. Como eu disse para vocês, isso gera um descontentamento muito grande. No ano de 1904, o Congresso Brasileiro apoia a vacinação obrigatória, né? E as pessoas ficaram descontentes com essa vacinação obrigatória, já tinham esse antecedente de uma revolta, né, pelo fato de serem expulsas de sua casa, então a questão da vacinação, ela passou a também ser contestada. Prof, como que era a vacinação, gente? Por que essas pessoas elas eram contra a vacinação naquela época? Era muito diferente do que é nos dias de hoje, né? Naquela época, a vacinação ela era de braço a braço, né? Então, eles tinham uma ferida purulenta, geralmente em um animal, em que eles, né, coletavam um anticorpo e eles iam, então, riscando o braço das pessoas, né, aplicando essa vacina e, junto com a imunização da varíola, geralmente vinham outras doenças também, né, principalmente doenças sexuais como sífilis, e as pessoas ficavam com receio, porque muita gente tomava a vacina e desenvolvia outras doenças, né, que eram transmitidas pela essa maneira de vacinação como era feita. Então, eles se revoltam com a vacinação obrigatória, já tinham um antecedente que estavam descontentes com a política do governo, e a gente tem a revolta da vacina, né? Trago aqui para vocês essa charge do jornal Malho, de 1904. Então, aí os intensos conflitos que aconteceram no Rio de Janeiro entre 10 e 16 de janeiro. Então, essa população armada com paus, pedaços de pedra, ferro, né, como a gente vê aqui, né, o Oswaldo Cruz, que era então o responsável pela vacinação obrigatória, e essa revolta acontecendo no Rio de Janeiro.
A vacinação obrigatória nesse momento foi suspenso. Os líderes desse movimento vão ser enviados ao Acre, né? O Acre havia sido incorporado ao Brasil no ano de 1903, pondo fim aí a essa revolta no Rio de Janeiro, chamada Revolta da Vacina. Beleza? Gente, cangaço, né? Tenho certeza que vocês já ouviram falar nessa questão do cangaço, nas figuras dos cangaceiros, principalmente do Lampião e da sua esposa Maria Bonita, né? Então o cangaço ele não tem um estado em que ele ocorreu, né? Ele é aqui no sertão nordestino, né? Mais aí no interior do sertão nordestino, esse cangaço acontecendo que ele é entendido na maioria das vezes, por um banditismo social, né? Essa ideia aí de lutar contra a exclusão que havia no Brasil nesse período, né? Então ele é um fenômeno de banditismo, ele tem aí essas características de crime, de violência, ocorrido aí em praticamente todos os estados no Nordeste, ali no século XVIII, entra no século XIX, chega no século XX, até mais ou menos 1930, quando o bando de Lampião, que era, né, o maior cangaceiro do Brasil, ele é morto em uma emboscada, né, grande parte do seu bando também é morto, e aí o cangaço ele acaba, então, deixando aí de existir no Brasil de uma forma mais forte ali no interior do Nordeste, né? Seus membros vagavam aí entre grupos, atravessando os estados, né? Como eu disse a vocês, não tinha um local fixo, atacando as cidades, né? Trago aqui para vocês a foto do Lampião, né? Dessa imagem do Lampião, e da Maria Bonita, né? Então ele acaba incorporando a figura da mulher, e a Maria Bonita foi uma cangaceira de fato, né, que acompanhou o grupo do Lampião aí nas andanças pelo sertão nordestino, né? Então ele nasceu como uma forma de defesa dos sertanejos diante dos graves problemas sociais e a ineficácia do Estado em manter a ordem e a lei igual para todos, né? E daí o Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, e a sua esposa Maria Bonita, que passou a acompanhar o grupo e se casou com Lampião. Beleza? Gente, como essas questões aparecem no Enem e no vestibular? Trago aqui para vocês uma questão da Unifesp de São Paulo. Canudos, Contestado e Cangaço demonstraram que, na Primeira República, temos as alternativas aqui, aquele tempo na tela e a gente volta para a correção. Pessoal, vamos fazer a nossa correção aqui, né? Então, esses movimentos demonstram que na Primeira República o campo foi palco de intensos movimentos sociais que, embora diferentes entre si, eles expressavam revolta contra a miséria e a exclusão social. Gente, nas nossas considerações, caminhando para o final da aula, né? O início da República no Brasil marcado por essas revoltas, Canudo, Contestado, Vacina, né? O cangaço.
O descontentamento social, como característica dessas revoltas, a exclusão social, o abandono por parte do Estado. Guerra de Canudos e Contestados, movimentos messiânicos, esse líder messiânico. Revolta da vacina, movimento urbano. O cangaço, a gente considera ele como um banditismo social. As nossas referências aqui no quadro. Agradeço a presença de vocês. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.